Entende-se a pesquisa de levantamento, também conhecida como survey, como um método de coleta de informações diretamente de indivíduos a respeito de suas ideias, sentimentos, crenças, planos, também em caráter social, educacional e econômico. Para sua realização, utiliza-se um questionário no qual os dados são coletados com ou sem uma supervisão ou assistência, e esse questionário pode ser disponibilizado online ou enviado por e-mail ou correio. E ainda o levantamento pode utilizar como estratégia uma entrevista pessoal via telefone ou via videoconferência. A pesquisa de levantamento, independente do propósito explanatório, exploratório ou descritivo, pode ser longitudinal, quando a coleta ocorre ao longo do tempo em momentos especificados, buscando estudar a evolução ou mudança de certas variáveis e as relações entre elas, e pode ser corte transversal, no qual a coleta de dados ocorre em apenas um momento e se pretende analisar e descrever esse fato nesse dado momento. Outro aspecto importante na pesquisa de levantamento é a amostra para uma unidade de análise, que pode ser um indivíduo, que no caso é o próprio respondente, e também um grupo ou uma área, um setor de uma organização, inclusive a própria organização. A considerada melhor amostra é aquela mais representativa da população ou de um modelo dela, mas ela quase sempre varia e damos a esse nome um grau de erro. Para o tamanho da amostra, a discussão está em quantos respondentes são necessários para que os resultados obtidos sejam precisos e confiáveis. No caso, quanto maior o tamanho da amostra, menor o erro, e adota-se normalmente um nível de confiança de 95% e um erro permitido de até 5%, além, é claro, da proporção em que a característica pesquisada se manifesta na população. Para a construção do questionário, as questões podem ser abertas ou fechadas. Ainda no questionário, recomenda-se que as alternativas para as questões fechadas devam ser exaustivas para cobrir todas as possíveis respostas. Somente questões relacionadas ao problema devem ser incluídas e na formulação da pergunta deve ser considerada suas implicações para a posterior tabulação e análise dos dados. Ainda, evitar qualquer constrangimento ou incômodo ao respondente na aplicação das questões e as questões serem redigidas de forma clara e precisa, sempre considerando o nível de informação dos respondentes, além de não apresentar ambiguidade ou dificuldade na interpretação. O número de perguntas deve ser limitado e a sequência das perguntas deve evitar a possibilidade de contágio da pesquisa. No caso, perguntas mais simples primeiro e as mais complexas ao final. E o entrevistador não deve induzir respostas. A presença de instruções para o preenchimento do questionário é importante e talvez um cabeçalho informando resumidamente o objetivo da pesquisa e a importância das respostas, além, é claro, da entidade promotora dessa pesquisa. Ao respondente, se for o caso, garantir a confidencialidade dos dados e resultados, enquanto dados individuais e até mesmo dados coletivos. Na fase de elaboração do instrumento de pesquisa, recomenda-se realizar um pré-teste para refiná-lo quanto à coerência do objetivo da pesquisa e quanto à clareza e precisão dos termos utilizados, assim como quantidades, formatos e ordenação das perguntas. A definição das escalas do instrumento podem ser nominais, como gênero, afiliação religiosa, escolaridade, ordinais, medida na qual o indivíduo concorda fortemente, concorda, discorda ou discorda fortemente em uma declaração, ou intervalais, que oferecem um significado real para a distância entre números, como por exemplo a faixa salarial da renda do indivíduo. Como um exemplo de pesquisa de levantamento, sempre quando eu vou iniciar uma nova disciplina no início do semestre, eu busco fazer esse nivelamento por parte do grupo que vai iniciar a turma comigo. Então eu aplico um questionário junto aos alunos, identificando quem são, quais são as expectativas em relação à disciplina, quais são as expectativas em relação ao curso, o que já tem de conhecimento prévio em determinado assunto que a disciplina vai tratar, qual é o seu hobby e qual a sua experiência profissional, onde trabalha.
e algum espaço em aberto para um comentário. Nesse sentido, esse questionário ele visa justamente buscar essas informações que mais tarde vão ser comparadas com o andamento da disciplina, para que nós tenhamos um objetivo da disciplina a ser lecionada, compatível também com a expectativa que o aluno traz ao cursar essa disciplina.